Agora é oficial. Justiça americana coloca Hugo Elpolio Carvajal na prateleira das testemunhas colaboradoras nos processos que investigam o narcoterrorismo na Venezuela. Assunto para o correspondente internacional Ivan Kleber. Vamos então receber o nosso correspondente, já está aqui conosco no telão. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Geisiane, uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha na tarde desta quarta-feira. Isso mesmo, Hugo Elpolio Carvajal muito provavelmente será testemunha contra Nicolás Maduro. Esse aí promete ser o embate do século, ou pelo menos do ano, Geisiane, Maduro versus Elpolio Carvajal, quem diria, não é? Bom, nós temos uma matéria do jornal americano Epoch Times, com uma jornalista que acompanha o caso Carvajal já há muitos anos, então ela traz essa informação. Na prática, o que significa, Geisiane? Significa que aquilo que nós vínhamos já adiantando para a nossa audiência, pelo menos desde julho do ano passado, agosto, quando essa movimentação militar dos Estados Unidos começou no Caribe, é de que Carvajal estava falando. Mas agora, mais do que falar, ele provavelmente entregou ali evidências de que ele consegue provar aquilo que ele está falando e disposto a delatar, digamos assim, não é? Olha, o Carvajal, ele é um daqueles personagens de filmes, assim, bastante excêntricos. Em muitos casos, a justiça americana, lá atrás, teve que recusar essa tentativa de um acordo, porque, como agente de inteligência da Venezuela, ele muitas vezes embaralhava as cartas, trazia informações que não eram verídicas, às vezes ele contava algo que era verídico, mas parecia ser absurdo demais para ser verdade, mas o fato é que ele conseguiu conseguiu, não é, adiantar aí com seu pedido para tentar colaborar com a justiça americana. Geisiane, anote aí na sua agenda. Estamos chegando muito próximos. Dia 23 de fevereiro agora, portanto há 12 dias aproximadamente, nós teremos a audiência, não é, do caso Carvajal, e o juiz que cuida do caso já pediu ali alguns dias, tanto a defesa quanto a promotoria. Pode ser que essa audiência dure mais de um dia, mas não deve passar de 5 ou 6 dias. Aí nós conheceremos a sentença que será imposta a Hugo Elpolio Carvajal. Em base a esta sentença, nós teremos aí uma exata noção, talvez, do que ele entregou e do que ele está disposto, né, o que ele consegue comprovar do que ele entregou. E tem uma informação muito interessante nessa matéria que diz o seguinte, Geisiane, que o depoimento de Carvajal será incorporado a investigações federais paralelas sobre o suposto envolvimento do regime venezuelano em processos eleitorais fraudulentos desde 2004, até o presente. Isso inclui a análise da eleição presidencial dos Estados Unidos de 2020, um tema que o presidente Trump abordou em diversas ocasiões. Fecha aspas aqui para a matéria da jornalista Maibot Petit. Então, além de tudo que nós podemos imaginar das conexões terroristas do regime venezuelano, das conexões políticas, entra também agora aí, no caso do Carvajal, de maneira contundente, a questão envolvendo possíveis fraudes eleitorais. Eu trato aqui da palavra possível, porque obviamente eu não tive acesso a todo o conteúdo, então a gente precisa ter essa responsabilidade. Agora, do dia 23 de fevereiro em diante, as coisas prometem ficar bem, bem interessantes, viu, Geisiane? Ivan Kleber, na sua perspectiva, essa delação, né, esse julgamento ali, essas informações, e claro, comprovadas as informações, ele já falou algumas coisas, mas precisa comprovar absolutamente tudo que tem falado, abre a possibilidade para mais intervenções na Venezuela e também no regime cubano, porque os portas-aviões continuam lá, certo? Ele continua ali a postos, ou seja, militarmente falando, não houve recuo. Então, há uma expectativa ainda de alguma ação militar? Olha, no regime venezuelano, essas intervenções devem acontecer se o regime não colaborar com o processo estabelecido pelo secretário de Estado Marco Rubio para a transição para a democracia na Venezuela. Essa é a questão. Já no regime cubano, aí sim,
uma eventual delação, eventual conexão, enfim, ou até mesmo uma interferência, espionagem dos cubanos dentro dos Estados Unidos que tenha sido comprovado por Carvajal, isso pode também dar aí o ensejo a uma possível ação militar em Cuba, possivelmente, eu não vejo isso acontecendo, mas não podemos fechar a possibilidade para a Colômbia e até mesmo o México. Mas ficando nos dois países que você citou, na Venezuela nós estamos já um passo adiante. A administração Trump vem acompanhando a questão aí da transição. Já em Cuba, essa transição ela ainda não começou. Agora, Geisiane, todos esses porta-aviões, essas imagens que nós estamos vendo, toda essa operação, eu acredito que o Carvajal já tenha fornecido bastante conteúdo lá atrás, o que baseou essa presença naval americana na região e que foi também incluída no documento de segurança nacional dos Estados Unidos, um documento que nós tivemos a oportunidade de ir a fundo nele lá no programa de Leste a Oeste, com a Ana, com o Bernardo e com o Flávio, né, no final do ano passado, e pode sim ter muito do que o Carvajal entregou, mas acima de tudo, eu bato muito nessa tecla, é muito importante, mais do que ele falar, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, é conseguir comprovar isso, e aparentemente ele tem muita coisa em mãos e ele está conseguindo comprovar aquilo que ele está falando, o que torna o caso ainda mais fascinante. Eu devolvo para você, Geisiane. Trago aqui a tela então, Ivan Kleber, os nossos analistas do dia. Serrão, estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, sua pergunta. Então, Lorde Ivan Kleber, vamos aprofundar essa confusão aí. Então, o Frangão Carvajal pode ser que conte um pouco mais sobre as histórias escabrosas do Foro de São Paulo, como essa entidade que reúne a esquerda na América Latina se uniu e como a Venezuela ajudou a ele, junto com o narconegócio, a financiar eleições. Sobre o caso Maduro, como é que ficou a questão do Maduro? Maduro está confirmado como envolvimento dele no Cartel de los Soles ou não? Os americanos continuaram com isso? O Carvajal pode ter novas informações que confirmem isso? E pode sobrar para brasileiro do Foro de São Paulo, se de repente aparecer o nome deles por lá, ou os americanos não estão dando muita bola para isso? Olá, Serrão. Olha, quero confessar que eu sabia que você não ia me decepcionar. Eu não mencionei o Foro de São Paulo e o Brasil a propósito na minha intervenção, porque eu sabia que você ia me perguntar isso. Estamos em sintonia. Então, vamos lá. Sim, quando as autoridades americanas sentaram-se ali, né, com o Hugo Eporo Carvajal, muito provavelmente eles abriram o mapa da América Latina e começaram ali indagar ele sobre as rotas, as conexões políticas, os financiamentos de campanha, já que uma vez aí já estamos cogitando a possibilidade aí de interferência venezuelana em eleições. Então, tudo isso foi questionado a Hugo Epóio Carvajal. Até onde ele entregou e o que ele conseguiu comprovar do que ele entregou, nós estamos muito perto de descobrir. Agora, essa conexão com o Foro de São Paulo, eventualmente grupos brasileiros, CPFs brasileiros também, por que não, podem também ter entrado aí nessa delação do Carvajal. Sobre o Nicolás Maduro, a próxima audiência dele está marcada para a segunda quinzena de março, se não me engano, 29 de março, onde ele vai depor, ele e a esposa irão depor para a justiça americana. Então, ali também está caminhando, a defesa está se preparando para esse depoimento, né? Do mesmo jeito, a promotoria ali está se preparando para fazer os questionamentos. Então, o caso Maduro, ele está caminhando conforme o cronograma. Já adianto aqui para a nossa audiência, o que eu pude apurar é que este será um processo muito longo de Nicolás Maduro, a não ser que ele parta também para uma delação premiada. Agora, vamos colocar mais um elemento aí, Serrão, para o nosso caldo aí ficar um pouquinho mais grosso. Nós tivemos a passagem de Gustavo Petro pela Casa Branca recentemente, e grupos narcoterroristas denunciaram que o Petro entregou nomes ali à Casa Branca de quem seriam os líderes dos cartéis na Colômbia. Os grupos, obviamente, não gostaram disso, ameaçaram romper ali a tentativa de um acordo com o governo sobre a manutenção de paz na Colômbia. Então, além do Carvajal,
além do Maduro, que está lá preso, possivelmente nós temos informações aí do Gustavo Petro também nesse sentido. E por que o Petro faria isso, Serrão? Ele é um presidente em fim de mandato. Ele termina o mandato dele em maio e não pode ser candidato à reeleição pela Constituição colombiana. Essa pode ter sido uma maneira dele, Petro, ter se antecipado aos fatos, ter feito um acordo com as autoridades americanas para não ter o mesmo fim que tiveram Carvajal e Maduro. Obviamente que estamos aqui no campo da especulação, mas, de novo, em base às próximas ações americanas, a gente pode confirmar essa informação que vem circulando nos meios latinos. Geisiane, eu devolvo para você. Obrigada, Ivan Kleber, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.